Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Na aula passada nós vimos noções de topologia, que eu tentei passar para vocês, que nada mais é do que esses conjuntos que nós estamos estudando, os abertos do plano complexo. Quando você faz a identificação com o plano cartesiano real, nada mais são do que os abertos lá que nós já conhecemos lá do plano cartesiano real. Então, para recordar um pouco os conceitos da aula passada, eu trouxe um exemplo aqui para nós detectarmos todos aqueles conceitos lá, aquelas definições que nós vimos. Então, eu estou considerando esse conjunto A aí, que é esse conjunto A? Eu estou pegando o disco aberto de centro Z0 e raio R1, que é esse pontilhado aqui grande, unindo com o ponto Z4, que está fora aí da região interior do disco, e estou tirando o disco fechado, o disco aberto de centro Z1 e raio R2, tá certo? E mais um ponto Z2 interior ao disco grandão, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o Z2. Quando eu faço isso, eu vou ter a região, essa região interior aí a esse disco grandão, tá certo? Esse é meu conjunto A. Observa que o bordo do conjunto menor entra no conjunto, a fronteira, melhor, do disco menor entra no conjunto, só que a fronteira do conjunto grandão não entra. O Z2 também não entra, que eu tirei ele, e o Z4 lá fora também faz parte do conjunto. Então, vamos identificar os elementos da aula passada, né? Primeiramente, eu pergunto quem é o interior de A. Então, quem é o interior de A? São todos os pontos que eu consigo. Observa que o interior de A ele está contido em A. Então, isso é importante. Por definição, são pontos interiores, são pontos de A que eu consigo traçar bolinhas dentro do disco. Existe R maior que zero, tal que a bola centrada de raio R centrada nesse ponto continua dentro do conjunto. Está contida no conjunto. Então, se eu identificar bem, quem vai ser o interior? Por exemplo, aqui eu tenho um ponto interior, existe uma bolinha, que a bola centrada sobre esse ponto está contida nesse conjunto A. Então, o interior de A, se eu identificar bem, vai ser quem? Vai ser... Observa que aqui a fronteira do disco menor não está no interior. Por quê? Se eu pegar qualquer bolinha de raio positivo, sempre vai conter pontos de fora do conjunto A, que eu marquei em preto aí. Então, se a gente analisar bem, o interior de A, quem vai ser? Vai ser... Uma maneira de especificar isso vai ser quem? O disco exterior menos... Observa que eu vou tirar quem? Eu vou tirar o disco inferior, só que eu vou tirar o fecho dele. Por que eu tenho que tirar o fecho, pessoal? Porque o bordo do disco menor não está no interior. Então, quando eu tiro o fecho dele, observa que eu vou desenhar quem é o interior. O interior vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui, né? Que eu estou desenhando aqui no lado esquerdo. Tá? E quem eu tenho que tirar também? Eu tenho que tirar o Z2, que está dentro do disco grandão também. Não faz parte de A, muito menos pode ser um ponto interior, porque o interior está contido em A. Então, vou tirar também o Z2. Então, esses são todos os pontos que eu consigo centrar um círculo nele contido dentro do conjunto A. Quem seria o fecho de A? O fecho são os pontos que são o limite de sequência de pontos de A. Então, quem é o fecho de A? Se eu analisar bem, o fecho de A é simplesmente pegar o disco exterior, tá certo? Tirar o disco interior. Porque observa, por que agora eu estou tirando o disco aberto? O disco menor aberto? Porque agora o bordo entra no fecho. O fecho de A vai ser algo mais ou menos aqui. O interior, eu prometi desenhar o interior de A, está desenhado aqui, né? Eu tenho que tirar o Z2 também. O fecho vai ser algo parecido com isso aqui, ó. E o ponto Z4 lá fora. Então, são todos os pontos. Observa que, lembra que eu fiz a observação na aula passada que o A está sempre no fecho de A, né? Então, esses pontos
eles entram aí no... Os pontos de A sempre estão no fecho. Então, o fecho de A vai ser quem? Exatamente isso que eu acabei de escrever, unido com Z4. Tá certo? São os pontos que são limite de sequência de pontos de A. Observa que o Z2 também entra no fecho. Embora ele não seja um ponto de A, ele é limite de sequência de pontos de A. Eu consigo fazer uma sequência de pontos convergindo para Z2. Quem seria o bordo de A? Ou melhor, a fronteira de A? Quem seria? Então, a fronteira de A são os pontos, lembra, que todo disco centrado nesses pontos contém pontos de A e pontos fora de A. Então, vai ser quem? Vai ser basicamente quem são os pontos que contêm pontos fora e dentro. Eu já desenhei um, né? Que é esse ponto aí no bordo do disco menor. Qualquer ponto no bordo do disco maior também está na fronteira, porque contém pontos fora de A. Já travou, né? Vocês não estão vendo a figura que eu acabei de fazer. Não. Isso está sendo um problema. Deixa eu desconectar Eu tô aqui. vendo, ó. Eu tô vendo. Você está vendo? Sim. O disco. Ó, você viu, acabou de ver o Y ó, aí? Não, não. Agora está Não, na né? tela inicial do seu tablet. Está na tela inicial do meu tablet. Uhum. Aqui só tá a imagem, só que travada. Eu não sei o que está acontecendo. Com o Yunis não aconteceu isso nenhuma vez, né? Comigo. Calma aí. Tá. Então, os pontos do bordo do disco exterior também estão na fronteira, tá certo? Mas tem mais dois pontos aí que a gente tem uma tendência a esquecer que estão na fronteira. Quem são? Z2 e Z4 também estão na fronteira, né? Porque se eu pego um disco em Z4, centrado em Z4, por exemplo, sempre contém pontos que está em A, que é o próprio Z4, e pontos fora de A, que é o disco deletado, né? Todos os pontos desse disco eu desenhei, menos o Z4. O Z2 também, qualquer bolinha centrada em Z2 vai ter pontos fora de A, que é o Z2, e pontos de A. Então, quem seria a fronteira, né? Vai ser, eu vou chamar C de Z1, R2, união C de Z0, R1, união Z2, Z4. Então, quem é C de ZR, por definição, vai ser o círculo, melhor, a circunferência, o bordo do círculo, vai ser o conjunto do Z, pertencente a C, tal que a distância de Z, que é Z0, né? A distância de Z até Z0 é igual a R. Então, agora eu vou introduzir uma anotação que eu coloquei na lista que eu não tinha explicado. Quem vai ser o derivado de A? O derivado de A, por definição, é o conjunto dos pontos de acumulação de A. Tá certo? Então, o derivado de A, nesse caso, o que é um ponto de acumulação? A gente pode resumir como são os pontos que são limite de sequência de pontos de A, menos ele mesmo, né? Tá certo? Diferente dele mesmo. Então, quem seria aí o conjunto de pontos de acumulação de A? O Z4 já não entra como ponto de acumulação, tá certo? De fato, nós vimos na aula passada que Z4 vai ser o quê? Um ponto isolado. Por quê? Novamente, qualquer disco que eu centre em Z4, está desenhado aqui, né? Deixa eu apagar. Qualquer disco que eu centre em Z4, o disco deletado, ou seja, se eu tirar o Z4, não tem ponto nenhum, né? A interseção do conjunto A com o disco deletado, centrado em Z4, com esse raio que eu desenhei aí, é vazio. Então, o Z4 não é um ponto de acumulação de A, embora seja um ponto aderente, tá certo? Então, os pontos de acumulação de A vai ser quem? Vai ser o disco maior, fechado, né? Menos o disco menor, aberto, né? Então, o conjunto de pontos de acumulação de A, observa que o Z2 é um ponto de acumulação de A, né? Ele é limite de sequência de pontos
convergindo para Z2 diferente de Z2, então a figura dos pontos de acumulação do derivado, então esse aqui é o fecho, esqueci de desenhar, esse aqui é o derivado. Tá certo? Aqui é uma observação da definição, né? Uma maneira de relacionar ponto de acumulação com fecho. Z é ponto de acumulação de A, se Z pertence ao fecho de A menos Z. Lembra? Porque você quer que o limite da sequência de pontos seja diferente de Z. Então, é uma maneira de você expressar isso, né? É um ponto de acumulação. Z4 eu já observei que é um ponto isolado. Quem é o fecho de A? Isso aqui é em geral, tá? Vale essas propriedades em geral. Deixa como exercício vocês formalizarem isso. Mas qual é a ideia? O fecho de A, se eu tiver um ponto no fecho de A que não é interior, significa o quê? Que toda a bola tem pontos de fora. Então, basicamente, qual foi a pergunta? Eu não entendi. Não é para você. Ah, tá certo. Não, é porque Então, basicamente, o que eu tenho? Todo ponto que está no fecho e não é ponto interior, tem que ter pontos fora de A. Então, vai ser ponto... Rafael Ou tem melhor. uma pergunta, deixa ele ver. Ah, Rafael tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. O bordo da esfera grande entra em qual conjunto, você fala? Depende, né? No fecho entra. No interior, não, por exemplo. Qual... Ah, desculpa, então eu errei. Se eu fiz o fecho, eu não coloquei... Você tem razão, o fecho entra o bordo, tá certo? Obrigado, tá? Vocês podem sempre corrigir quando vocês perceberem alguma coisa estranha. Obrigado. Então, o que eu tenho? Então, em geral, isso aqui vai acontecer. Se você tem um ponto no fecho que não é interior, significa o quê? Que toda bola contém pontos fora do ponto. Então, eu vou ter necessariamente o quê? Um ponto fronteira, né? Tá certo? Quer dizer, esse ponto vai estar na fronteira de A. Então, o fecho de A, interseção A, união com o bordo de A. E também o fecho de A, aqui é a mesma coisa. Suponha que você tem um ponto no fecho de A que não está em A. Então, significa o quê? Que ele tem que ser limite de sequência de pontos de A, ele não está em A, então necessariamente vai ser um ponto de acumulação. Então, você tem essas duas propriedades aí que vocês podem formalizar aí, tá? Mas eu basicamente já dei ideia como é que você faz isso. Alguma dúvida aí por enquanto, pessoal? Então, voltando aqui ao final da aula passada, eu ia falar um pouco de limite e continuidade das funções vetoriais. Aqui eu coloquei a definição formal, né? Então, quer dizer, basicamente, por que eu quero falar nessas funções? Daqui a pouco a gente vai considerar funções de subconjuntos dos complexos nos complexos. E lembra que aqui tem a identificação com R2, né? Então, em vários momentos, os resultados que nós vamos mostrar são equivalentes a mostrar resultados do R2, em alguns momentos. Então, por isso a gente vai falar nesses conjuntos. Então, aqui está a definição formal por épsilons e deltas, que a gente acaba usando mais quando a gente está demonstrando os resultados formalmente, mas na prática não usa tanto assim, principalmente nesse curso, né? Quer dizer, nesse semestre mais corrido. Então, qual é a definição aqui? Eu vou dizer que aqui está a definição formal de limite, né? Então, vou pegar um ponto de acumulação do conjunto A, eu vou dizer que a F tende o limite de F quando x, y tende a x0 e y0 é AB. Se para qualquer número epsilon maior que zero, é possível encontrar um delta, tal que o quê? Se o ponto xy não está longe de x0 e y0, digamos assim, então a F também não vai estar muito longe de AB, tá? Então, nesse caso, a notação é usual que vocês já conhecem. E por que eu queria passar um pouco rápido por isso? Porque na aula passada eu revisei o limite de funções de o quê? Em geral, aberto de R2 em R. E funções de R2 em R2, para limite de continuidade, basta a gente ver essas propriedades nas componentes. Então, a proposição 2.5 diz o quê? Suponha que você tem uma função de R2 em R2, esse R2 aqui, um R2 saiu meio estranho, né? E um ponto de acumulação de A.
Então, temos que o limite quando xy de x0 é y0 f de xy é AB, se somente se. Então, aqui, isso também não ficou muito claro. Ah, não, isso aqui eu falei antes, né? Eu estou supondo que a f, as componentes de f são u e v, tá certo? Então, f é uma função de R2 em R2. Eu consigo escrever a primeira entrada como uma função de R2 em R, U, e a segunda entrada como uma função de R2 em R, de A em R, V. Então, eu consigo resumir o limite, né, dizer que o limite de xy vai para xy, y0, f de xy é AB, se somente se o limite de U é A e o limite de V é B, tá certo? Então, esses dois limites aqui nós demos uma olhada na aula passada. Então, por exemplo, essa função aí, o limite dela vai ser o quê? Vai ser 0, 0. Tá certo? Só uma observação que eu passei batido. Por exemplo, quando você pega limite em uma variável, tá? Então, quando você faz isso aqui, por exemplo, a gente sabe que isso aqui é quem? É mais infinito. Então, é aquela velha história. Observa que a função, se eu chamar essa função aqui de h de x, o zero não está no domínio de h, mas faz sentido eu falar o limite quando x tende a zero. Então, por isso a gente está exigindo que o ponto do limite, no caso o x0, y0, seja um ponto de acumulação. Ele não precisa, a função não precisa estar definida nele, tá? Aqui eu estou revisando aquilo que a gente frisa bastante no cálculo 1. A função não precisa estar definida nele, mas o que precisa? Existir pontos suficientemente próximos do ponto que a função esteja definida. Então, por isso a gente pede que seja um ponto de acumulação. Então, aqui, por exemplo, o domínio de H, quem é? É reais menos zero, e o zero é um ponto de acumulação desse conjunto, reais menos zero. Certo? Então, tem o mesmo paralelo para duas variáveis. Então, por que esse limite é 0, 0? Voltando aqui, né? Porque o limite da U é zero, porque é um polinômio, então, para fazer o limite, basta substituir x igual a zero. E o limite da V? O que nós temos? Nós temos que a função é o teorema do anulamento, né? Aqui observa que a função V, então deixa eu marcar aqui a U e a V, U de xy, V de xy, o 0, 0 não está no domínio da V. É aquilo que eu acabei de observar. Mas faz sentido eu falar no limite, porque para qualquer xy diferente de 0, 0, a V está definida. Então, eu tenho que a V é o produto da seno de 1 sobre x2 mais y2, que é limitada, e o limite, quando xy tende para 0, 0, de y é 0. Então, isso aqui me dá o quê? Pelo teorema do anulamento, propriedade do anulamento, né? Esse limite é 0. Tá certo? Então, o limite da U é 0, o limite da V é 0, o limite da F vai ser 0 também. Então, a continuidade é a mesma coisa. Aqui, olha, por uma questão técnica, para facilitar, observa que quando eu estou falando em continuidade, eu estou supondo sempre que A é aberto. Tá? Por quê? Como A é aberto, todo ponto vai ser de acumulação, todo ponto de A vai ser ponto de acumulação. Então, eu consigo expressar a continuidade em termos do limite. Tá? Então, vou dizer que a F é contínua em x0, y0, quando o limite de xy vai para x0, y0, de f de xy é f de AB. O limite coincide com o valor da f no ponto x0, y0. Certo? Opa, aqui eu coloquei errado, né? Apareceu esse AB aqui, mas isso aqui é f de x0, y0. Tá certo? Então, quando f é contínua em todos os pontos de A, dizemos que simplesmente que f é uma função contínua. Eu fiz essa observação porque também tem como expressar a noção de continuidade por épsilons e deltas. E isso aqui seria consequência e não uma definição, tá? Mas como eu estou colocando A aberto, eu posso definir dessa maneira.
Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte proposição, que vai também relacionar a continuidade da f com a continuidade das componentes de f, u e v. Então, se eu tiver f definida no subconjunto de R2 em R2, eu vou ter que a f de uv é contínua em x0 e y0, se somente se u e v são contínuas em x0 e y0. Então, por exemplo, essa função g aí é contínua em R2. Por quê? É a função basicamente g do exemplo anterior, né? Quer dizer, parte dela, da g, é a função que nós vimos no exemplo anterior. Então, deixa eu novamente aqui marcar a u e a v. Tudo bem? Então, o que eu tenho? A u de xy é contínua em R2, porque é um polinômio, né? Se eu tiver x0 e y0 diferente de 0, 0, eu tenho que o limite xy, x0 e y0 da v de xy é. Então, nesse caso, a v, inclusive no ponto x0 e y0, é dada por y seno de 1 sobre x2 mais y2. Então, isso aqui basicamente é o quê? É substituir, né, o y por y0 e o x por x0. Porque a função seno de 1 sobre x2 mais y2, para xy diferente de 0, 0, é contínua. Ela é composta da função seno, que é a contínua de R em R, né, com a função 1 sobre x2 mais y2, que é contínua para os pontos diferentes de 0, 0. Então, isso aqui é a v de x0 e y0. Então, a v é contínua nesses pontos, e nós acabamos de ver no exemplo anterior que o limite da v, quando xy vai para 0, 0, é o mesmo limite que nós vimos no exemplo anterior, é 0, que é exatamente o v de 0, 0. Tá? Como é que eu tô tirando, como é que eu tirei os valores? Como é que eu tirei tiro o v de 0, 0? Ele está aqui, né? Esse aqui é o v de 0, 0, 0. Esse aqui é o u de 0, 0, que é 0. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que o limite de xy indo para x0 e y0 da v de xy para qualquer x0 e y0 em R2. Então, v é contínua em R2. Tranquilo? Então, essa revisão rápida aí que eu queria fazer com vocês. Na verdade, isso aqui era para a gente ter visto na aula passada, já foram 23 minutos na aula de hoje, né? Então, vamos agora falar um pouco da função complexa. Então, como eu observei, nós estamos interessados em quê? No curso, em funções de subconjuntos de C em C. Então, eu vou pegar A, um subconjunto de C, e vou considerar a função f de A em C. Então, para cada ponto em A, eu tenho uma imagem f de Z. Eu estou chamando aqui W igual a f de Z. Então, eu tenho uma função. Então, tem vários paralelos aqui com o curso de uma variável, tá? O conjunto A vai ser chamado o domínio da função. E o conjunto imagem vai ser, a gente representa por f de A, f do domínio, né? São os elementos em C, esse C aqui também era para ser complexo, né? Tal que W é igual a f de Z quando Z pertence a A. Ou seja, comumente também a gente escreve assim, né? F de Z quando Z varia em A. Tá certo? É o mesmo paralelo com a imagem que vocês já conhecem lá de todos os outros cursos que vocês já viram até agora. Então, por exemplo, uma função de C em C
é a função f de z igual a z quadrado, tá? Que está pegando cada complexo e multiplicando por ele mesmo. Outra função é a função de C estrela em C. Lembra que C estrela é o C menos zero, né? Em C que pega f de z igual a 1 sobre z, ou seja, você está associando z, quer dizer, a função associa z ao inverso de z, tá? Isso aqui é o z menos 1, né? Para qualquer z não nulo, vocês viram o professor Yunis que tem inverso. Então, você tem essa outra função, e tem a mesma observação lá do cálculo 1, que é a seguinte: quando nada é falado a respeito do domínio, muitas vezes a gente fornece somente a regra f de z. Então, qual vai ser o domínio? Vai ser o maior possível de definição, que a regra faz sentido. Então, por exemplo, se eu disser f de z igual a z quadrado mais 1, qual vai ser o domínio? O domínio vai ser C estrela, que são os complexos menos o vetor nulo. Não faz sentido eu substituir z por zero, porque está no denominador, certo? Se eu considerar g de z módulo de z sobre real de z, quem vai ser o domínio? Vai ser o conjunto. Então, o domínio de g será os complexos, tal que a parte real é não nula. Tá certo? Ora, os complexos cuja parte real é nula são exatamente os que estão sobre o eixo imaginário. São exatamente esses caras aqui. Então, basicamente, eu tenho que pegar o quê? C e tirar os elementos imaginários puros. Que são os elementos da forma yi com y real. Tudo bem? Então, já para fazer aquele paralelo que em alguns momentos nós vamos fazer com as funções de R2 e R2, eu acabei de observar que faz sentido por causa da identificação de C com R2, a gente vai considerar a parte real e a parte imaginária da função f de A em C. Então, como é que nós fazemos isso, né? Como a imagem de f é um número complexo, a gente sabe que para cada z, eu tenho a decomposição f igual a u mais iv, né? F de z igual a u de z mais iv de z. Nós vamos associar esse z, o número complexo x mais iy. A gente viu que aquela identificação associa esse número complexo ao par xy, então a gente está fazendo essa identificação aqui. E vamos considerar as funções u e v vão acabar sendo o quê? Funções de subconjuntos de R2 em R. Tudo bem? Então, aqui está um exemplo que eu já deixei feito aí nas notas. Se você pega a função f de z de c em c dada por z quadrado mais z mais 1. Então, para você achar a parte real e a parte imaginária, você substitui o z por x mais y. Então, está aí a continha, né? X mais y ao quadrado, vamos lembrar aqui, né? É x quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser quem? X2. E y ao quadrado vai ser i quadrado e y ao quadrado. I quadrado é menos 1, vai ficar menos y2, mais 2xy. Tá? Então, está aqui, ó. Então, da mesma forma, você soma aí com x mais i, y mais 1. Então, você junta a parte real desse resultado, a parte imaginária. Então, está aí a sua u de xy, a sua v de xy. Tá certo? Eu peguei aqui um resultado um pouco diferente, que não estava na nota anteriormente. Como é que eu acho a parte real imaginária dessa função? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função e vou escrever como separar em duas frações. Isso aqui é 1 mais 1 sobre z, tá certo? E 1 sobre z, como é que você faz para aparecer a parte real no denominador? Quer dizer, aparece o número real no denominador. Vocês viram lá com o professor Yunis, é multiplicar pelo conjugado, né? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 mais z barra
sobre módulo de z ao quadrado. Se z é x mais i, y, z barra é o conjugado é x menos i, y, e módulo de z ao quadrado quem é? x2 mais y2. Então, nesse caso, então, eu vou ter o quê? Então, quando eu fizer a função real associada, vai ficar x menos i, sobre x2 mais y2. Então, eu vou ter u de xy, separando as frações novamente, né? Vai ficar 1 mais x sobre x2 mais y2. Colocar como uma fração única. E v de xy vai ser quem nesse caso? Vai ser menos y. O que vai contribuir para a parte real é só esse termo aqui, né? Menos y sobre x2 mais y2. Então, vai ficar menos y sobre x2 mais y2. Certo? Tranquilo por enquanto? Então, por enquanto, nós vamos ver dois exemplos de funções complexas. Primeiro é o polinômio, né? O que é um polinômio? Vai ser uma função polinomial, vai ser um complexo da forma n z elevado a n, mais a n menos 1 z elevado a n menos 1, assim por diante, até a 1z mais a 0. Nós vimos dois exemplos aqui, né? Melhor, isso aqui era um exemplo de um polinômio, né? Z quadrado mais z mais 1. Vocês lidaram bastante com polinômio aí nos outros cursos, cálculo 1, por exemplo. Eu vou dizer que o polinômio tem grau n quando o AN é diferente de zero, tá certo? Então, observe que para o polinômio identicamente nulo, a gente não está definindo o grau. Tá? Então, antes de explicar um pouquinho esses três exemplos que eu coloquei na lista, deixa eu fazer umas considerações aqui, tá? De algumas coisas que eu queria falar, que é o seguinte. Então, olha, vamos lembrar aqui um pouquinho que o Yunis fez lá com vocês. Tem a forma polar de um complexo. O que é? É escrever Z igual a R cosseno θ mais I seno θ. Tudo bem? Então, vamos dar uma anotação para isso aqui. Eu combinei com o professor Yunis. Com Yunis é o seguinte, eu vou chamar isso aqui uma anotação de R cis θ. Tá certo? O que é cis θ? Cis θ é uma anotação para cosseno θ mais I seno θ. Então, de forma que eu tenha Z1 e é igual a R1 cis de θ1, Z2 igual a R2 cis de θ2. Então, o que significa isso? Z2 é R2 que multiplica cosseno θ2 mais I seno θ2. O produto, nessa anotação, vai ficar como? O produto é muito simples, é você multiplicar os módulos e somar os argumentos. Vocês viram isso com o Yunis, na demonstração que o argumento do produto é a soma dos argumentos de cada um dos números complexos. Tá certo? Então, nessa anotação, quem é z elevado a n? Vocês viram que era r elevado a n, que multiplica cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então, fica simplesmente cis de nθ. Tudo bem? Então, olha só, agora vamos considerar a função. Suponha que você tem a função f de z igual a wz. E eu vou supor que w é R0 cis de θ0. Tá? Então, quem é essa função? Eu queria observar o seguinte, essa função, f de z, eu consigo escrever como a composição de duas funções, da g com h de z. Onde eu vou decompor, o que é isso aqui, né? A f de, deixa eu apagar aqui. Melhor, a f de z é w
ou melhor, f de z é R0, cis de θ zero, que multiplica z. Então, o que eu vou fazer? Essa função R0, cis de θ zero, z, eu vou decompor em duas partes. A primeira, multiplicar por R0, e depois multiplicar por cis de θ zero, z. Tá? Então, não vou fazer nada demais aqui. Eu vou decompor a f de z como g composta com h, onde h é quem? É cis de θ zero vezes z. Tá? Então, essa primeira parte aqui, né? E a g de z, talvez seja melhor chamar de g de u, para não misturar, não confundir as variáveis. A g de u vai ser quem? R0 vezes u. Só para não parecer que é R0 ao quadrado, deixa eu... A g de u, R0, u. Tá certo? Então, consegue enxergar que a f de z é a g composta com h? Né? Então, por quê? Aqui, isso aqui é g de h de z. H de z é cis de θ zero, z. E a g é pegar o elemento e multiplicar por R0. Então, se eu vou pegar cis de θ zero, z, multiplicar por R0, eu vou ter exatamente quem? A f de z, que é wz, que é igual a R0 cis de θ zero, z. Tá certo? Então, por que é interessante decompor isso? Pelo seguinte, essa função g, se a gente observar bem, cis de θ zero, cis de θ, o módulo de cis de θ, ao quadrado é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Lembra que o cis de θ é cosseno θ mais seno θ é sempre igual a 1. Então, isso te dá que o cis de θ é sempre um complexo com módulo 1. Então, a função h de z, cis de θ zero, z, é o quê? É você multiplicar... Então, olha só, deixa eu fazer isso na outra página, tá bem. Se z é igual a r cis de θ, z cis de θ zero é igual a r cis de θ mais θ zero. Então, o que isso representa no plano complexo? Isso representa uma rotação. Você não mudou o módulo do complexo, só que somou θ zero ao argumento, tá? Então, para quem nunca viu uma rotação, tá aqui o desenho do... Acho que é um castelo, né? Então, tá lá o castelo rotacionado de 53 graus. Tudo bem? E o que é essa outra função aqui? AH. Fazer g de u igual a R0u. Então, basicamente, observa que u e R0u, eles possuem a mesma direção sempre. Pega u não nulo. U e R0u possuem a mesma direção. Pode ser que mude o sentido, né? Se o R0 for positivo ou negativo. Mas, em geral, esse tipo de transformação é o que a gente chama de homotetia. Tá certo? Então, a homotetia, essa figura aqui, olha. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é uma homotetia em que o K, que está fazendo o papel do R0 no nosso exemplo, é maior que 1. Então, vai pegar, observa que o OB e o OB1, o OB e o OB1 possuem a mesma direção, só que aqui no caso eu alonguei porque eu peguei o K maior que 1. Então, a imagem desse triângulo vai ser um outro triângulo. O quê? Nesse caso aí vai ser um triângulo semelhante, alongado. Tá certo? Então, poderia ser que o K fosse menor que 1 também. Então, aí, quer dizer, a gente vai entrar daqui, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o homotetia, em geral, você tem isso. Você tem uma figura e você vai fazer esse tipo de transformação. Então, aqui eu coloquei na notação vetorial a homotetia. Está levando um ponto OP', o ponto P' vai ser levado em KOP. Tá? Aqui eu estou identificando o O com a origem do seu sistema de coordenadas aí. Então, em geral, você vai ter esse tipo de figura aí, esse aumento, que é nesse caso aí, que eu peguei um K correspondente a maior que 1, mas olha só, você pode ver isso aqui sobre outro ângulo, você pode pensar que o OP é 1 sobre K OP'. Então, nesse sentido, você também tem uma homotetia, que leva o triângulo maior no triângulo menor. E agora, se você pegou o K maior que 1 antes, aqui o 1 sobre K vai ser menor que 1. Está entre 0
e 1. Tá certo? Então, resumindo, quando você pega e multiplica por WZ, você está fazendo o quê? Você está compondo uma rotação com uma motetia. Então, isso se chama, então, F de Z igual a WZ. Isso aqui, isso tem um nome, né? Então, é composta de uma rotação com uma homotetia. Isso aqui vai ser uma roto-homotetia. Certo? E você pode pegar ainda, depois que você fizer esse produto, a rota-homotetia, compor com uma translação. Então, você vai pegar não só fazer a rota-homotetia e somar o vetor B aqui, que corresponde no plano complexo a uma translação. Então, eu vou passar um pouquinho aqui mais antes de dar um intervalo. Então, olha, esses 3 exemplos que nós vimos, eu tenho f de z igual a z mais b, geometricamente representa uma translação pelo número complexo b. Então, se b igual a 0, você tem a função identidade. Um outro exemplo é a função f de z igual a z, onde há um número complexo de módulo igual a 1. Foi o que eu falei anteriormente. Isso vai dar o quê? Uma rotação. Você não está mudando a forma da figura, você só vai girar a figura. A rotação pelo ângulo correspondente ao argumento de A. Nós vimos aqui anteriormente que se o argumento de W era θ0, aparece somar aqui o θ ao θ0 no produto. E se você tiver, por último, f de z igual a z, onde é um número real não nulo, geometricamente representa uma homotetia. Então, eu vou dizer que f é uma dilatação se A maior que 1, tá certo? Ou seja, eu vou expandir a figura, vai aumentar a figura, e é uma contração se o A é menor que está entre 0 e 1, você vai contrair a figura. A homotetia, quando eu desenhei lá na página anterior, o K pode ser negativo também, tá? Esse A aqui poderia ser negativo. O que acontece se for negativo? Além de você você vai fazer uma dilatação, uma contração, dependendo de se o módulo de A é menor que 1 ou não. Só que se o A é negativo, observa que agora Z e AZ vão ter o quê? Sentidos opostos. Então, você vai fazer uma homotetia, só que você vai mudar. Você vai girar a figura 180 graus e dar uma aumentada, tá certo? Então, nada impede, não. Tá? Você poderia ter algo assim, né? E aí, a imagem vai estar aqui do outro lado, né? Vai ser um triângulo aqui do outro lado. Tá certo? Então, olha só, dada uma função f de A em C, eu vou dizer que Z0 é um zero de f, que é uma raiz de f também, você já conhece, é o quê? É quando é um número que zera a função, tá? Então, uma propriedade bem importante dos polinômios é que toda vez que você tem um polinômio, você tem uma raiz do polinômio, você consegue escrever o polinômio nessa forma aí. Você consegue escrever o polinômio na forma f de z, z menos z0 elevado a m vezes g de z. Importante, aqui eu estou supondo que g de z0 é diferente de zero. Em outras palavras, todos os termos da forma z menos z0 eu concentrei aqui nessa primeira parte. Então, quando você decompõe nessa parte, você chama m de uma multiplicidade. M é chamada multiplicidade da raiz de z0 como raiz da função f, do polinômio f, tá certo? Então, deixa eu terminar, antes de dar um intervalo, dando uma ideia por que isso acontece. Olha, vamos olhar quem é f de z. F de z menos f de z0. Quem vai ser isso? Estou supondo que o f de z0 é zero, tá certo? Z0 é uma raiz. Então, isso vai ser quem? O f de z é an, z elevado a n, mais a1z mais a0,
menos o f de z0, é substituir o z0, é a n z0 elevado a n mais a1 z0 mais a 0. O que eu tenho aqui? Você pode juntar os termos, né? Z elevado a n menos z0 elevado a n, coloquei o a n em evidência, mais, vou colocar o a1 em evidência, então vou pegar esse termo aqui com esse aqui, vai ficar o quê? Z menos z0, mais nada, porque aqui depois eu tenho a 0 menos a 0, né? Que é 0. Então, o que eu vou usar agora? Deixei um espaço aqui. Eu vou usar agora que esse produto notável aqui, que z menos z0 elevado a m, quem é isso? Talvez isso aqui até ajude uma questão da lista 1, que basicamente pedia para mostrar isso, né? Tá? Lá acho que era um pouco mais restrito. O Z0 era 1, acho que alguma coisa assim. Então, você tem esse produto notável. De modo que o f de z, ou seja, o f de z está aqui. A n z elevado a n menos z0 elevado a n vai ser a n, eu vou usar esse produto notável para m igual a n. Então, vai ficar z menos z0, z elevado a n menos 1, assim por diante, até z0 elevado a n menos 1, mais, vou fazer também para o... Observa que o próximo termo aqui que aparece é o a n menos 1, z elevado a n menos 1, menos z0 elevado a n menos 1. Então, vai ser o a n menos 1, z menos z0, z elevado a n menos 2, mais z0 elevado a n menos 2, até, finalmente, o a1, z menos z0. Então, com isso, eu mostrei o quê? Que isso aqui é z menos z0 vezes h de z. Deixa eu só, em vez de colocar demonstração, vou colocar aqui ideia da prova. Tá? Não vou completar a prova, não. Mas você está vendo o quê? Que o f de z, eu mostrei que é z menos z0 h de z. Então, o que eu vou ter? Ou bem, h de z0 é diferente de zero. E aí, digamos, acabou a demonstração, você vai ter m igual a 1. Você acabou de mostrar aqui o m igual a 1. Ou bem, h de z0 igual a 0. E repetimos o processo para h de z. Tá certo? Só que esse processo não pode continuar indefinidamente, por quê? Porque, observa, se o f tem grau n, por exemplo, o h de z, se o grau de f é n, o grau de h vai ser n menos 1. Esse processo não pode continuar para sempre, tá certo? Então, você dá um argumento indutivo aí, você pode mostrar que, suponha que é válido para todos os polinômios até grau n menos 1, tá certo? E aí você usa o argumento indutivo nessa parte aqui. Você mostra que o h tem uma composição, se o h de z0 for 0, vai ter uma decomposição z menos z0 elevado a m', g', vamos colocar g1 de z, um g de z0 é diferente de 0, um g1 de z0 é diferente de 0, e aí você vai ter que no caso, o seu m vai ser m' mais 1, porque vai juntar, né, esse m' aqui, esse fator z menos z0 elevado a m' com z menos z0, tá certo? Então, tá aí a demonstração dessa propriedade importante para polinômio, a gente consegue separar, e daqui a pouco a gente vai ver com resultados desse que a gente vai ver nesse curso, que todo polinômio, de fato, tem pelo menos uma raiz complexa, e aí também não vai ser difícil ver que todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas, se nós contarmos com a multiplicidade, tá? Então, esse é o resultado, que todo polinômio de grau n possui pelo menos uma raiz complexa, é o teorema fundamental da álgebra, conhecido como teorema fundamental da álgebra. Então, é isso, vamos fazer o nosso intervalo, 10 minutos.
Então, retornamos às 5h03, tá? Vou interromper a gravação aqui.